Então, Paulo, isso que vocês estão falando é muito importante, porque só para vocês terem, os senhores terem uma base. Hoje eu conversei com um profissional, não vou falar o nome e tal, mas do Mato Grosso. Ele falou, cara, eu assisti a programação de vocês e me motivou a escrever artigos. Ele escreveu um artigo maravilhoso, eu liguei para ele elogiar. Então, eu acho que é uma comunidade, né, que é uma constelação de canais, está mexendo muito com o pensamento estratégico brasileiro. E eu fico muito feliz, porque isso aí é um objetivo de uma vida, né? Desde que eu entrei na escola de cadetes lá 40 e poucos anos atrás, que eu tinha o objetivo de ajudar meu país. Então, eu fico feliz de ter vocês aqui, ter os senhores aqui, e a gente poder transmitir conhecimento para o público. Paulo, eu queria a tua visão do processo da Venezuela, porque, na verdade, a gente está olhando só para a eleição, como se a Venezuela começasse hoje. Mas é um processo que vem lá desde os anos 1950, depois acaba o acordo de Punto Fijo, entra Hugo Chávez, há o golpe militar, o Chávez muda algumas coisas depois, enfim, é um processo histórico. Nós estamos vendo ele numa ebulição bastante grande hoje. Eu queria a sua visão de todo esse processo. Como é que você está vendo, principalmente os dias de hoje, né? Comandante, antes de entrar na Venezuela, mas já também falando do caso da Venezuela, eu queria dizer o seguinte, que a questão da soberania nacional, que vale para o Brasil, vale para a Venezuela, vale para todos os países, e que o senhor muito bem destaca aqui no seu canal, é essencial, essencial. Eu me lembro, comandante, que há não muito tempo atrás, 30, 20 anos atrás, anos 1990, início desse século, o tema da moda, vocês recordam, era a globalização, o domínio do mundo pelas corporações transnacionais e o fim do Estado Nacional. Era a ideologia que se exportava dos Estados Unidos e da Europa para países da América Latina, por exemplo, entende? E o que o mundo mostrou nos últimos 30, 40 anos? Que o nacionalismo é a grande força no mundo, que o Estado-nação está mais vivo do que nunca, apesar da transnacionalização de muitas atividades, né? O John Mearsheimer, aquele cientista político americano, fala muito isso. A grande força no mundo hoje é o nacionalismo. E precisa ser a grande força na América Latina. No Brasil, precisa ser a grande força. E na Venezuela. Venezuela, o que é a Venezuela, no meu modo de ver? É um fato geopolítico que está acontecendo. É um país que está sofrendo uma crise gravíssima, em grande parte por causa de sanções impostas pelos Estados Unidos e pela Europa, inclusive com o confisco das reservas da Venezuela. Uma coisa gravíssima, entende? Reservas estavam depositadas, por exemplo, em Londres, foram confiscadas. Entende? Então, o país está numa situação muito difícil. Eu não digo que não tenha cometido erros o governo Maduro e antes dele o governo Chávez na condução da política econômica, isso eu não estou dizendo. Ao contrário, acho que eles devem ter cometido erros. Mas um fator muito importante para explicar as dificuldades que a Venezuela enfrenta é o cerco econômico. É um país com enormes reservas de petróleo, talvez as maiores do mundo, e que não consegue explorar o seu produto principal em razão dos boicotes e das sanções que foram impostas. E vocês viram, né? O presidente Trump dizer claramente, tem um vídeo circulando aí na internet, em que ele diz com todas as letras o seguinte: Venezuela era para nós ter tomado conta, aquele petróleo, em vez de estar comprando, seria nós que estaríamos a controlar. Sem a menor cerimônia, o Donald Trump disse claramente qual era o objetivo geopolítico dos Estados Unidos em relação à Venezuela: tomar conta do petróleo venezuelano, entende? Então, quando nós avaliamos o que está acontecendo na Venezuela hoje, politicamente, democracia, não democracia, nós não podemos perder de vista essa questão geopolítica. O Império Americano está tentando destabilizar um governo que não dança conforme a música americana. Acho que, sem reconhecer isso, comandante, eu vejo grande parte da nossa esquerda não perceber isso. E a direita bolsonarista também não é? Então, você veja que a falta de clareza sobre aspectos da nação, do que diz respeito à Venezuela,
no que diz respeito ao Brasil, leva a isso, essa confusão mental em que está a grande parte do debate público brasileiro hoje, na minha modesta opinião.